Salve, salve terceiro ano, professor Rômulo na área. Estamos aí com mais uma aula de física. E nessa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre circuitos elétricos, beleza? Vou mostrar o que define um circuito elétrico e aqui nós vamos falar de circuitos elétricos simples. Vou mostrar esquematicamente como é que a gente constrói um circuito elétrico simples, os elementos que eu tenho. Vamos falar sobre a potência e a energia que aparelhos elétricos consomem. Então, bora lá, acompanha comigo aí. Então, pessoal, para começar, nós vamos dar a definição para o meu circuito elétrico simples. Então, tá aí a definição. Denominamos circuito elétrico o conjunto de aparelhos com os quais se pode estabelecer uma corrente elétrica. Tá? Então, tudo onde eu posso passar uma corrente elétrica vai ser denominado circuito elétrico. Beleza? Então, vamos fazer a representação esquemática desse circuito. Então, eu preciso identificar o gerador. Eu vou usar essas barras paralelas para identificar o meu gerador, onde a maior vai ser o polo positivo, a menor o polo negativo. Eu vou precisar de fio. Precisar de fio aqui. Essa linha contínua vai representar para a gente aí um fio e a resistência desse fio é desprezível. Eu vou inserir no meu circuito um elemento chamado de resistor. Está aqui a forma que ele vai aparecer. E aí eu vou concluir o meu circuito fechando ele com o fio. Então, isso é um circuito elétrico simples, pessoal. Aqui eu tenho um gerador. Aqui eu tenho um resistor. Esse resistor nós vamos usar a letra R para identificá-lo. Então, aí ao longo do meu circuito elétrico, eu vou ter uma corrente elétrica passando aqui, né? Saindo, sentido convencional da corrente sai do positivo, né? Ela vai atravessar aqui o resistor e vai retornar para o meu gerador. Então, aqui nós temos a corrente I passando ao longo do meu circuito elétrico. Beleza? Bem, eu preciso saber medir essa corrente. E aí, como eu falei na aula anterior, para medir a corrente elétrica, nós vamos precisar aí de um aparelho chamado amperímetro. Tá? Então, eu posso pegar este mesmo circuito simples e quero saber qual é o valor dessa corrente que passa no meu resistor. Tá? Então, para fazer isso, eu vou utilizar este amperímetro, que é um aparelho de medida, que deve ser associado ao circuito em série. Tá? Ele tem que ser associado ao circuito em série para que a corrente passe por ele e assim a gente possa fazer a leitura. Tá? Então, vamos fazer aqui de novo o nosso circuito elétrico e vamos inserir então o nosso amperímetro. Então, vou desenhar aqui a representação do meu gerador, positivo, negativo. Vou colocar um fio aqui. Tá? Aqui neste ponto, agora, eu vou colocar
o meu amperímetro, tá? Então, estou representando por A este amperímetro. Vou seguir aqui com o meu fio. Vou inserir aqui o resistor. Vou colocar aqui um amperímetro do lado negativo do meu circuito, beleza? E aí o que vai acontecer é o seguinte: você tem a corrente elétrica saindo do polo positivo, ela vai passar ao longo do meu amperímetro, tá? Então, este meu amperímetro aqui vai registrar a intensidade dessa corrente aí. Digamos aí que ele registrou 3 amperes, tá? Só para exemplificar. A corrente vai seguir aqui o seu caminho, vai passar pelo meu resistor, tá? Essa mesma corrente que passou pelo meu amperímetro, ela vai chegar aqui do outro lado, passa pelo meu resistor, eu leio o valor de novo e observo aqui 3 amperes e a corrente segue aqui ao longo do meu circuito, tá? Então, neste caso aqui, você observa que a corrente que passa ao longo deste meu circuito, composto por um gerador e por um resistor, é a mesma ao longo de todo o circuito, beleza? Bem, nem sempre o circuito vai ser composto simplesmente por um resistor ou por um gerador, tá? Então eu posso ter aí vários geradores, posso ter receptores, posso ter vários resistores. Mas para iniciar, nós vamos trabalhar com um circuito onde ele vai apresentar também uma ramificação, tá? Vamos desenhar esse circuito aqui com ramificação. Eu vou colocar aqui as barrinhas indicando o meu gerador, positivo e negativo. Aqui o meu fio. Esse meu fio, aqui neste ponto, ele vai se dividir. Eu vou colocar um resistor aqui em cima, um resistor aqui embaixo, R representando o resistor. Vamos aí então fechar o nosso circuito. Aqui eu tenho esse ponto. E aí está o nosso circuitozinho, tá? Agora ele tem aí 2 resistores. Bem, a corrente elétrica continua aqui no sentido convencional, saindo aqui do polo positivo. Corrente elétrica chega neste ponto de junção entre o resistor, que eu vou chamar R1 e R2. Tá? Esse ponto onde eu tenho a junção para colocar os 2 resistores, eu vou chamar esse ponto de nó. Tá? Esse aqui é o primeiro nó. Aqui eu tenho o segundo nó. Quando a corrente I chega a este ponto de nó, o que acontece aqui é que eu vou ter corrente seguindo para passar no resistor R1, tá? Então eu vou chamar aqui I1. E vou ter corrente seguindo o caminho e vai passar pelo resistor 2, essa corrente I2. Aqui do outro lado, essas correntes chegam I1 e 2 e seguem o seu caminho de volta lá para o gerador. Tá?
Bem, se eu pegar este circuito, tá? Se eu pegar este circuito e abrir ele para inserir um amperímetro, tá? Vou colocar aqui um amperímetro. Então, este amperímetro aqui, A, leu a corrente que passou por ele. Vou colocar um amperímetro aqui embaixo também. O amperímetro 2 também passou essa corrente 2 por ele, tá certo? E o que eu observo é o seguinte: ele fez a leitura aqui e a corrente 1 foi 1,5 amperes. A corrente aqui foi 2,5 amperes, tá certo? Eu vou colocar um amperímetro aqui também para registrar a corrente que chega lá do lado 1 no meu nó. E aí, quando eu faço a leitura aqui, eu observo que o meu amperímetro marca 4 amperes, beleza? Marca 4 amperes antes de se dividir aqui neste ponto, que é o nosso ponto de nó. Aí eu coloco outro amperímetro aqui. Aqui meu amperímetro A, a corrente vai passar por ele, certo? Seguir o caminho. Quando eu faço a leitura no meu amperímetro, eu percebo que ele está marcando aqui 4 amperes. E aí o que eu posso concluir? Eu posso concluir que as correntes que chegam no nó 1, tem mesmo valor aqui quando saem no nó 2. Então a corrente I, que seria a corrente total que passou ao longo do meu circuito, vai ser a soma da corrente 1 mais a corrente 2. Beleza? Então isso é importante. O nó, ele vai dividir a corrente, mas depois que a corrente passa pelo nó, ela se soma mais uma vez. Beleza? Agora, pessoal, vamos falar sobre a potência. Tá? Como é que eu faço para calcular a potência de um resistor, como esse aqui, por exemplo, o R1. Tá? Então, lembrando a definição de potência. A potência é o trabalho, beleza? Em relação ao tempo. Nós já vimos que o trabalho entre dois pontos, tá certo? Trabalho entre dois pontos, aqui poderia chamar aqui ponto A, ponto B. O trabalho de A até B, ele vai ser dado, né, pelo produto da carga, né, ou seja, a quantidade de cargas que estão passando ali, vezes a diferença de potencial, que eu vou simplesmente chamar de VAB. Isso aqui representa a minha diferença de potencial. Tá? Então eu posso definir que a potência vai ser igual a diferença de potencial entre dois pontos vezes a carga Q dividido pelo ΔT. Levando em consideração que a diferença de potencial nos terminais aqui do meu gerador e a diferença de potencial nos pontos A e B não sofre alteração com o tempo, tá? Eu posso tomar essa relação Q sobre ΔT e, lembrando da aula anterior, Q sobre ΔT, isso aqui vai dar a intensidade da corrente elétrica. Beleza? E aí eu posso escrever a potência como sendo o produto entre a diferença de potencial entre dois pontos e
o valor da intensidade da corrente elétrica. Então, dessa forma, a gente vai calcular a potência, beleza? Bem, a unidade da potência, vamos analisar aqui a unidade da potência, vai relacionar a unidade de trabalho, lembrar que trabalho está associado à energia, né, pelo teorema trabalho-energia, vai ser medido joule, o tempo medido em segundo. Essa relação vai ganhar o símbolo W e nós vamos ler isso aqui, watt. Tá? Então, a unidade de potência é o watt. Bem, nós podemos falar também sobre a energia que o aparelho consome. Tá? Então, eu tenho aí a energia elétrica. Lembrando que trabalho, que eu acabei de falar, o teorema trabalho-energia. Tá? Então, trabalho é uma forma de energia. Eu posso escrever a equação da potência da seguinte forma. Potência é energia dividido por tempo. Daqui, então, eu tiro que a energia elétrica que um resistor ou um aparelho elétrico ligado a um circuito vai consumir vai ser a potência dele vezes o tempo em que ele permanece ligado. Tá? Então, essa é a forma de calcular a energia. Bem, essa energia elétrica geralmente é medida em kWh, tá? Então, você tem que 1 kWh, isso corresponde a 3,6 vezes 10 elevado à sexta joule. Tá? Então, essa é outra informação importante. Às vezes você precisa fazer uma conversãozinha para transformar a energia de joule para kWh. Beleza? Aí é só a regrinha de 3. Então, pessoal, é isso que nós temos para a aula hoje. Beleza? Na nossa próxima aula eu vou trazer exercícios e mostrar como podemos aplicar essas equações aí nas mais diversas situações possíveis. Gostaria de enfatizar também que essa parte de circuitos elétricos ela é a parte mais importante de física para o Enem, porque todo ano você tem aí uma questãozinha de circuito caindo nas provas. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima aula.